Dou as boas-vindas a todos aqueles que assistem a esta apresentação. O meu nome é Ricardo Guimarães, sou responsável pela área de perdas da EPAL e esta apresentação enquadra-se no seminário Biodiv Summit 2020, evento que é organizado pelo município de Proença Nova e que tem como tema central a água no mundo e o mundo da água, que futuro. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite que foi dirigido à EPAL para podermos apresentar esta comunicação e desde já gostaríamos de vos dizer que é com muito gosto que compartilhamos a nossa visão sobre o valor da água, sobre a forma como temos valorizado este recurso natural e como temos explorado de forma eficiente e eficaz, mas também como temos sensibilizado os outros que procedam da mesma forma. Queremos também dar os parabéns ao município de Proença Nova, pois, num cenário de pandemia Covid-19, decidiu manter a realização deste evento, procurando uma forma alternativa que não colocasse em risco aqueles que nele participam, mas continuando a garantir o debate de um tema que é tão importante. Peço também, desde já, as minhas desculpas para qualquer problema técnico que possa surgir no decorrer desta comunicação, mas como compreenderão, este formato não é convencional para a maioria de nós, podendo existir algumas imperfeições para as quais apelo à vossa compreensão. Bom, sem mais demoras, vamos então iniciar a apresentação que tem como título Qual o valor da água? A questão que se coloca logo à partida é saber quanto vale a água. Tentar encontrar ou definir um valor concreto para a água não é fácil. Será que podemos apurar um valor que seja aceito por todos? Será que todos assumem as mesmas variáveis e os mesmos pressupostos no cálculo do valor da água? Bom, talvez se fizermos um pequeno exercício, poderemos compreender como é difícil apurar, com a aceitação de todos, um valor concreto e exato para a água. Mas atrevia-me a responder a esta questão com a seguinte resposta: o valor da água depende de quem avalia este recurso natural. Ora, vejamos. A água tem, obviamente, um valor na produção de todos os bens que são consumidos e utilizados pelo homem, sejam eles bens alimentares ou bens materiais, e tem também um valor na produção de bens que são consumidos por outros seres vivos, como os animais. Se observarmos esta imagem, que foi retirada do site do Portal da Água e que teve como fonte original uma publicação da organização Water Footprint Network, podemos verificar que a quantidade de água utilizada na produção de cada bem varia, sendo de apenas 10 litros para a produção de uma mera folha de papel e de 400 mil litros para a produção de um automóvel. Naturalmente que estamos sempre a falar em valores médios. Assim sendo, numa lógica de processo produtivo, a água pode ser valorizada pela sua expressão no fabrico de cada bem, assumindo um valor distinto de produto para produto. E se esta questão inicial que apresentámos no início desta apresentação fosse colocada à maioria dos portugueses? Provavelmente iríamos ter como resposta que a água, ou o seu valor, é correspondente ao preço que cada um efetivamente paga para ter disponibilidade de água nas suas residências. Neste caso, o valor da água seria semelhante ao preço da fatura mensal, correspondente ao serviço de fornecimento de água ao domicílio, ou, em alternativa, o preço que cada um despende para a compra de água engarrafada. Obviamente que, mesmo nestes casos, não teremos um valor concreto para a água, pois o valor da fatura de água depende do preço dos serviços associados ao ciclo urbano da água, ou seja, ao abastecimento de água, ao tratamento das águas residuais e à recolha e tratamento de resíduos sólidos, preços que diferem por tipologia de cliente, por quantidade de água consumida ou mesmo por área geográfica, uma vez que não existe um preço uniforme em todo o país, sendo este diferente de entidade para entidade gestora de distribuição de água. Isto é tão verdade para as diferentes regiões de Portugal continental e arquipélagos, como também é verdade para os restantes países do mundo. O mapa que vos apresento revela o preço do metro cúbico de água em vários países da Europa, segundo um estudo realizado pelo International Water Association no ano de 2016. Como podemos observar,
Para a mesma quantidade de água, ou seja, 1000 litros, temos valores bem diferenciados, os quais vão desde 1,10 € em Itália e os 7,32 € na Dinamarca. Obviamente, se esta análise fosse alargada para outros países do globo, teríamos igualmente valores ou preços diferenciados consoante o continente, o país, a região. Bom, e se a esta análise adicionarmos o fator disponibilidade, ou seja, o stress hídrico, que valor poderíamos apurar então para a água? Naturalmente que em zonas sujeitas a um stress hídrico maior, a uma maior escassez hídrica, teríamos uma população globalmente mais sensibilizada e com uma consciência mais apurada relativamente à importância da água, à necessidade de se efetuar um uso eficiente deste recurso e, por essas razões, teríamos um valor elevado para a água. Em sentido contrário, em zonas com abundância de água, sujeitas a um menor stress hídrico, teríamos um valor para a água mais baixo, uma vez que existe facilidade de acesso a esse recurso natural, uma renovação constante dos aquíferos e a ausência de situações de seca ou fenómenos semelhantes. Contudo, chama a vossa atenção que as alterações climáticas podem alterar esta situação rapidamente. E temos assistido por todo o mundo, e inclusive em Portugal, a situações de seca cada vez mais prolongadas, algumas delas caracterizadas e classificadas como severas e que atingem atualmente zonas que anteriormente não estavam identificadas como zonas de escassez hídrica. E nos dias de hoje, em que vivemos um cenário de pandemia Covid-19, que nos obriga a adotar maiores cuidados de higiene pessoal, nomeadamente a limpeza das mãos, das roupas, dos objetos e superfícies com os quais contactamos, muitos de nós passamos a olhar para a água de um modo diferente, uma vez que valorizamos o facto dela poder contribuir para o impedimento da propagação e assim facilitar a retoma da nossa vida cotidiana. Paralelamente, e num cenário de confinamento, como iríamos reagir se nos privassem deste recurso por apenas umas horas, ou quem sabe por uns dias? Que valor daríamos nós à água se tal situação acontecesse? Mas esta realidade já acontece em algumas partes do mundo e precisamente há 2 anos estive na cidade do Cabo, na África do Sul, no momento em que se previa poder acontecer o dia zero, dia em que seria racionalizado o abastecimento de água. E nessa altura pude experimentar e viver a escassez hídrica, as limitações de consumo de água a apenas 50 litros por habitante dia, a total limitação de rega de áreas verdes, a existência de comércio com lavabos públicos e privados sem água nas torneiras e constatei uma população que tudo daria para ter acesso à água e que tudo poderia pagar para ter acesso a este recurso. Naturalmente, que a água por si só tem um valor inquestionável para a vida humana, pois ela é essencial à existência do homem, sendo o nosso corpo composto por cerca de 60% de água. As próprias células do corpo humano carecem de água para se renovar e persistir. Por esta razão, o homem tem procurado localizar-se em zonas de fácil acesso à água, situação que é referenciada nos registros históricos desde a fundação das primeiras civilizações. Convém lembrar também que, embora 2/3 da superfície terrestre estejam cobertos por água, apenas 2,5% dessa água é água doce. E desses 2,5%, apenas 31,3% estão acessíveis em aquíferos subterrâneos e superficiais, o que nos alerta à necessidade de preservar este recurso natural. Assim sendo, e em forma de resumo, o que pode determinar ou influenciar o valor da água? Em primeiro lugar, a disponibilidade hídrica, sendo o valor da água mais elevado se estiver numa zona com escassez hídrica ou mais reduzido se estiver num local com abundância hídrica. Em segundo lugar, a facilidade de acesso, pois poderemos estar, efetivamente, num lugar com abundância hídrica, mas se tivermos difícil acesso à água, designadamente porque a água está em lençóis freáticos profundos ou porque necessitamos de captar e levar água para cotas altimétricas mais elevadas,
ou até porque necessitamos de captar água diretamente do mar, executando processos onerosos de tratamento, tudo isso pode contribuir para o aumento do preço da água e diretamente para o aumento do seu valor. Em terceiro lugar, a tipologia de utilização que se pretende dar à água. Se a água for utilizada na rega de espaços verdes, ou mesmo até na agricultura, terá certamente um preço mais baixo quando comparada com o uso para fins de consumo humano, ou mesmo até para determinados fins industriais, ou até para fins médicos, como é o caso das clínicas de hemodiálise. Nestas situações, estamos perante uma água com valores mais elevados. Pode também existir alguns fatores culturais, políticos ou até mesmo religiosos que impõem valorações à água diferentes. Em muitas religiões, por exemplo, a água é símbolo de purificação, assumindo um papel importante nas cerimónias religiosas. E por último, a água assume o valor que cada um está disposto a pagar por ela, sendo certo que estudos internacionais revelam que uma grande percentagem de pessoas não está disponível para pagar mais para ter um serviço de fornecimento de água com melhor qualidade. E para a EPAL, que valor tem a água? A água é a base do nosso serviço. Se não existisse água, se não fosse necessário conceber, construir, explorar e gerir sistemas de abastecimento que permitissem levar a água até ao consumidor, seja ele doméstico, industrial, comercial ou até mesmo estatal, a EPAL e outras entidades semelhantes não teriam razão de existir. Por outro lado, a água é o produto que diariamente nós levamos a 1/3 dos portugueses. Mas também ela é parte integrante da nossa missão, da nossa visão e dos nossos princípios. Ora, vejamos, a nossa missão é conceber, construir, explorar e gerir os sistemas de abastecimento de água sempre num quadro de eficiência e sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento socioeconómico das regiões onde atuamos. A nossa visão é ser uma empresa de referência nacional no setor da água, estando sempre orientada pelas melhores práticas internacionais, mas numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, preservando o recurso natural que é a água. Os nossos princípios de atuação devem ter em consideração, entre vários fatores, uma contribuição para o desenvolvimento sustentável. Assim, para a EPAL, a água tem um valor incalculável, razão pela qual tudo fazemos para a explorar de forma eficiente. E como tem a EPAL valorizado a água? Através da implementação de diversas medidas que garantem a preservação deste recurso para as gerações vindouras. Exemplo disso são a realização diária de inúmeras análises laboratoriais, as quais são efetuadas desde os aquíferos, passando pelas estações de tratamento, pelos longos quilómetros de infraestrutura para transporte e distribuição de água e mesmo até na casa dos nossos consumidores. Temos também valorizado a água através da realização de inúmeras campanhas de sensibilização para uso eficiente, direcionadas a diferentes populações-alvo, obviamente atingindo primeiramente os nossos clientes, mas também as crianças, através de ações realizadas em escolas ou mesmo através de visitas de estudo ao Museu da Água. Temos ainda desenvolvido soluções tecnológicas que estimulam e incentivam o uso eficiente da água. Uma delas, destinada ao cliente final, o WaterBeep, permite que o cliente conheça o seu padrão de consumo, identifique comportamentos desviantes de utilização da água e, assim, adote medidas que conduzam a um uso eficiente. Esta aplicação informática, totalmente desenvolvida pela EPAL, inclui ainda o envio de alertas através de SMS ou e-mail sempre que se forem detectadas fugas nas redes domiciliárias, permitindo que o cliente atue rapidamente na reparação dessas avarias. Outra aplicação informática, desenvolvida pela EPAL, está direcionada para as entidades gestoras de distribuição de água, o ONE, e permite a implementação de uma gestão eficiente e de um controle ativo das perdas nas redes exploradas. Paralelamente, temos valorizado a água através da contínua realização de investimentos de renovação das infraestruturas afetas ao abastecimento, evitando a obsolescência dos ativos,
a falência do respectivo funcionamento, o aumento das perdas, mas também permitindo que não exista uma diminuição de eficiência e a redução da vida útil destes ativos. Por último, temos-lo feito através da implementação das melhores práticas internacionais na gestão e exploração das redes de abastecimento, visando sempre uma execução de gestão eficiente do recurso água. Um dos indicadores que avalia a eficiência da gestão das redes de água é o indicador água não faturada, que mede a quantidade de água que é captada e acaba por não ser faturada aos clientes. O gráfico que vos mostro apresenta o valor médio de todas as entidades gestoras de sistemas de distribuição de água em baixa, desde 2004 e 2018. E o que vemos é que em 2018, em média, em Portugal continental, 29,4% da água acabava por não ser faturada ao cliente. E existem muitas razões que contribuem para que 239 milhões de metros cúbicos não sejam faturados ao cliente, embora tenham sido captados de diversas origens. Essas razões e esses problemas que justificam estes valores são de diversa ordem. Desde equipas técnicas reduzidas, com falta de autonomia para tomar decisões, desde fraca renovação da rede e poucos investimentos, originando redes envelhecidas e, em alguns casos, construídas em materiais menos nobres, sistemas de informação muito pouco vocacionados para o negócio do abastecimento de água, escassos recursos financeiros para responder à gestão eficiente de uma rede de abastecimento e até à deficiente medição de volumes que transitam nos sistemas de abastecimento. A EPAL cedo se apercebeu que não é sustentável gerir uma rede com elevados índices de água não faturada e, por isso, definiu uma estratégia e estabeleceu como objetivo reduzir esse indicador para valores sustentáveis na sua rede de distribuição. Essa estratégia é apoiada em 5 pilares: a medição, identificação, qualificação, localização e retificação, e é baseada numa metodologia que é o ONE. Metodologia essa que também é suportada num software. Esta metodologia tem numa primeira fase a medição dos caudais na rede. É importante que possamos saber qual é que é o consumo em cada zona da nossa rede. Sabendo um consumo em cada zona da nossa rede, passamos a aperceber-nos de quanto se perde em cada uma dessas zonas. Obviamente, sabendo o que se perde, é fácil criar prioridades de intervenção com equipas de detecção de fugas visíveis e não visíveis. Depois, basta localizar essas mesmas fugas e proceder à sua retificação, à sua reparação rapidamente e com a aplicação das melhores práticas. Para vos dar uma ideia do que envolveu a implementação desta estratégia para o uso eficiente da água, e olhando para os 3 primeiros pilares desta estratégia, a medição, a identificação e a qualificação, houve a necessidade de pegar numa rede e subdividi-la em vários setores, as chamadas zonas de monitorização e controle. Cada uma dessas zonas são controladas através de contadores de alto calibre, os quais medem toda a água que transportamos e aduzimos para cada uma das zonas. A partir daí, e integrando estes dados num software que a EPAL também desenvolveu, torna-se fácil conhecer o consumo de cada uma dessas zonas, que é distinto de zona para zona, e também conhecer as perdas que ocorrem em cada uma delas. A partir daí, basta criar prioridades de intervenção, direcionando as nossas equipas de detecção de fugas para as zonas que carecem de maior atenção. Operacionalizamos esta estratégia e este projeto de sectorização de rede. Primeiro, houve a necessidade de identificar em que pontos da rede nós iríamos instalar contadores para medição de caudais. Houve necessidade de validar o nosso cadastro de rede, definir fronteiras para essas mesmas zonas,
algumas delas naturais, outras através do feixe de válvulas de seccionamento, permitindo que os contadores medissem efetivamente toda a água que entra em cada zona. Posteriormente, através de contadores e de equipamentos de recolha de dados, conseguimos ter um registro contínuo das principais variáveis, pressão e caudal, e temos alarmes parametrizados que nos alertam de anomalias na rede. A informação que foi e passou a ser recolhida no terreno é integrada diariamente no nosso software de gestão de perdas, o ON. Este software, ao integrar essa informação, calcula todos os balanços hídricos por cada uma das zonas implementadas em terreno e disponibiliza ao utilizador um conjunto de indicadores que nos permitem identificar quais são as zonas onde estamos a perder o maior volume de água. Esta informação permite que quem gere a rede e quem controla as perdas na EPAL possa direcionar as suas equipas de técnicos de detecção de fugas para as zonas onde estamos a perder mais água. E isso permite que a EPAL possa estar em constante procura de avarias na rede, sejam elas visíveis ou avarias não visíveis. Como já vos referi, este software de controle e gestão de perdas, o ON, foi totalmente desenvolvido pela EPAL, tendo a sua primeira versão no ano de 2007. É um software já com um elevado nível de maturidade e atualmente é também utilizado por outras entidades gestoras nacionais no combate às perdas. Para terem uma noção do que é que o software permite fazer, temos aqui um gráfico com uma linha azul caudal e com uma linha a laranja, que é a pressão, e temos junto ao círculo vermelho um fenómeno. Houve uma fuga que não era visível, claramente houve uma alteração do perfil, um aumento do consumo numa determinada zona da nossa rede. As equipas de detecção de fuga foram enviadas para o terreno, detectaram uma fuga. As equipas de manutenção foram procurar e reparar essa fuga. Ela foi reparada, mas o perfil não ficou idêntico ao que estava anteriormente. As equipas de detecção de fuga voltaram novamente ao terreno e em apenas 5 dias nós conseguimos, com 2 fugas detectadas, voltar a colocar os consumos da nossa rede em valores sustentáveis. O que é que tem permitido a utilização desta metodologia, a implementação desta estratégia e a utilização deste software? Permitiu que a EPAL passou para valores de 23,5% de água não faturada em 2005, atingindo no ano de 2019 apenas 10,1%, sendo que o projeto de setorização foi implementado de 2005 até 2010 e desde então nós estamos numa fase de manutenção e otimização. E convém lembrar que a média nacional no ano de 2018 era de 29,4%. Por isso, outras entidades gestoras, se adotarem a mesma metodologia que foi adotada pela EPAL, poderão ter valores semelhantes. É efetivamente isso que a EPAL tem feito nos últimos anos, tem colaborado com imensos municípios na implementação de projetos semelhantes ao que fizemos na cidade de Lisboa. E o que vos trago é um caso de estudo que foi realizado em Reguengos de Monsaraz. Nós já fizemos 4 trabalhos para este município. Reguengos de Monsaraz, obviamente, é uma localidade com uma rede de abastecimento com uma dimensão inferior ao da EPAL, mas esta metodologia pode ser implementada independentemente da dimensão e do estado de maturidade das entidades gestoras. Este trabalho que vos vou falar foi desenvolvido numa terra chamada São Marcos do Campo. O contexto e a justificação para a nossa intervenção era um departamento de águas muito reduzido, sem pessoas para desenvolver este tipo de atividades. Havia falta de conhecimento técnico para controlar as perdas. Não existiam equipamentos para monitorização nem para fazer a detecção de fugas. Existia também uma grande falta de informação ao nível dos caudais que transitavam na rede, mas o que sabia é que existia uma elevada taxa de rupturas
que existia um cadastro de infraestruturas e, muito importante, existia vontade política e técnica para resolver este problema. A EPAL chegou ao local, levou consigo equipamentos, desde contadores, equipamentos de recolhas de dados, instalou esses equipamentos nas condições que existiam e pelas fotos vocês conseguem se aperceber que não existiam caixas para alojar os equipamentos, nem nada. Tivemos que ser criativos na forma como alojámos e garantimos a segurança destes equipamentos e desde o momento que introduzimos os dados recolhidos no terreno, apercebemos do seguinte: tínhamos valores de consumo mínimos durante o período noturno de 9.500 litros por hora e o ano estimou que podiam ser recuperados com uma campanha de detecção de fuga 6.000 litros de água, ou seja, 6 metros cúbicos por hora. E foi isso que fizemos com as nossas equipas. Com o apoio óbvio do município, lançámos uma campanha de detecção de fugas. Foram detectadas 4 fugas que foram reparadas com sucesso e o que sucedeu foi que o caudal mínimo noturno baixou de 9,5 para 3,8, ou seja, houve uma redução de 5,7 metros cúbicos por hora, com as 4 fugas detectadas e reparadas. Mais importante ainda é que houve um aumento significativo da pressão em determinados locais da rede. E isto permitiu que a qualidade do serviço fosse aumentada e que o nível de satisfação dos clientes também subisse. O último caso de estudo que vos trago é referente ao município de Idanha Nova, bem próximo de Proença Nova. A nossa colaboração com este município teve um contexto diferente, um contexto de escassez hídrica, pois no decurso do ano anterior, 2019, a barragem de Penha Garcia, que é uma das origens de abastecimento para fornecimento de água a este município, atingiu valores extremamente baixos. Como podemos ver no gráfico, sensivelmente entre agosto e novembro, o volume de água armazenado da barragem era praticamente igual ao volume que era necessário captar para abastecer o município de Idanha. E, se nada fosse feito, o cenário de ruptura e de racionamento de abastecimento era muito provável que pudesse acontecer. Neste sentido, foi estabelecida uma parceria entre a EPAL e o município de Idanha Nova, que permitiu que fosse desenvolvida e implementada a metodologia que a EPAL adotou em Lisboa no município de Idanha. Foram instalados contadores para controle da rede. A esses contadores foram associados equipamentos de recolha e envio de dados, vulgarmente tratados por telemetria, e essa informação pôde ser tratada pela EPAL de uma forma adequada. Essa informação foi integrada no nosso software de gestão de perdas, o ONE, e a partir desse momento, o ONE passou a tratar essa informação e a disponibilizar indicadores de desempenho para cada uma das zonas monitorizadas. E o que nos apercebemos, logo à partida, é que algumas das zonas que passámos a monitorizar tinham um potencial de recuperação de perdas que justificava a intervenção das equipas de detecção de fugas. E foi exatamente o que aconteceu. O município, que tinha técnicos com formação para a execução de trabalhos de detecção de fuga, rapidamente colocou no terreno esses colaboradores e passaram a ser detectadas fugas e reparadas e a redução das perdas passou a ser evidente nos gráficos que o ONE apresenta. Houve claramente uma diminuição do stress hídrico, a necessidade de captar água na barragem diminuiu e aí garantimos o fornecimento de água por um período maior. E nunca houve necessidade de cortar a água ou o fornecimento de água ao município de Idanha e o município de Idanha fazer exatamente a mesma coisa perante os seus clientes. Em jeito de conclusão, gostaria apenas de destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, dizer que é difícil atribuir um valor concreto para a água. Como demonstramos, dependendo do tipo de análise ou dos pressupostos que utilizamos para alcançar um resultado, ou mesmo dependendo de quem avalia o valor da água, o resultado será certamente diferente.
Contudo, também demonstramos que a água não tem sido devidamente preservada por todos. E quem não consegue preservar a água, obviamente que não a consegue valorizar na sua plenitude. Todavia, é importante que cada um adote comportamentos individuais, mas também coletivos, de forma a preservar este recurso natural de primeira necessidade para as gerações vindouras. Também, e por último, dizer que as entidades gestoras de abastecimento de água têm um potencial de melhoria a executar na gestão eficiente das suas redes. De que forma? Reduzindo as suas perdas e melhorando a eficiência. E aquelas que não têm atualmente essa capacidade poderão e deverão procurar ajuda noutras entidades com maior conhecimento e com maior know-how que estão disponíveis para as ajudar. Resta-me apenas agradecer a vossa atenção ao longo destes minutos que apresentei esta comunicação sobre qual é o valor da água. Agradecer a vossa atenção e deixar-vos com uma frase de um poeta anglo-americano que diz que milhares têm vivido sem amor, mas nenhum conseguiu sobreviver sem água.